Olá, galera do canal Autismo na Ponta da Língua. O meu nome é Alan e você é mais que bem-vindo a esse canal. Já vou começar o vídeo de hoje pedindo para você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, para você deixar aquele like. Isso é muito importante para o canal e para você compartilhar para todo mundo que você conhece. Eu vou trazer como tema para o vídeo de hoje um relato de um conhecido sobre uma situação que ele passou no ambiente de trabalho, e ele é autista. Vem comigo. Bom, por motivos óbvios, né, e para manter o sigilo e a privacidade dele, que me foram solicitados, eu não irei revelar nenhum dado como nome ou local de trabalho dele, nada disso. Vou contar apenas os fatos, como ele me passou, os fatos como ocorreram. Isso começou há cerca de 2 anos atrás, por volta de 2020. Ele estava no ambiente de trabalho dele, realizando as atividades profissionais, normalmente as atividades laborais dele, quando uma outra funcionária que estava afastada retornou ao trabalho. E aí essa funcionária, ela já tem, segundo o que me foi contado, já tem um histórico de ser uma pessoa ranzinza, de ser uma pessoa que provoca confusão com os colegas, que provoca intrigas, enfim, não é uma pessoa do bem. E aí essa pessoa retornou ao local de trabalho, e esse conhecido, ele estava sentado lá numa mesa de trabalho, e ela já chegou falando para ele que ela tinha trabalhado naquela mesa ali por 10 anos, dando a entender que essa pessoa que estava sentada lá, dando a entender que essa pessoa que estava sentada lá estava no lugar dela. Só que isso em qualquer empresa funciona dessa maneira. Os móveis que são da empresa, eles são da empresa. Então essa pessoa não é dona dos móveis, nenhum funcionário é. O dono dos móveis é a empresa. Então qualquer funcionário que precisar trabalhar naquela estação de trabalho, assim o fará, se não houver ninguém já trabalhando ali, que era o que tinha acontecido. Por conta do afastamento dessa pessoa, esse meu conhecido, ele estava ali atuando e realizando as atividades, as funções dele nessa mesma estação de trabalho. Isso ela já chegou já dando essa alfinetada, para vocês terem uma ideia de como ela é. E aí, a partir daí, para quase todos os dias, ela soltava uma piada, ela soltava uma alfinetada, dando a entender que essa pessoa que estava no suposto lugar dela deveria sair dali. E isso não aconteceu, pelos motivos que eu expliquei anteriormente, porque não fazia sentido ele sair dali, esse funcionário sair dali, já que ele já estava trabalhando ali há mais de um ano,
que foi o período em que essa outra pessoa que se considera dono daquela estação de trabalho ficou mais de um ano afastada. E aí, como eu disse, a partir daí, praticamente todo dia ela soltava uma piada, fazia uma intriga com alguém, inventava alguma coisa, enfim, dava uma alfinetada. E isso foi gerando um certo estresse, não só nesse profissional que estava nessa estação de trabalho, como em outros profissionais que ou eram do mesmo setor ou estavam próximos àquele setor e viam esse tipo de coisa acontecer. E aí passou-se um tempo, esse funcionário que estava sofrendo com essas agressões verbais e agressões psicológicas por parte dessa outra pessoa que estava afastada. Bom, esse funcionário decidiu fazer o que eu acredito que seria correto, que qualquer um faria, que é ir à sua chefia imediata, relatar o que aconteceu e pedir que a chefia tomasse as providências cabíveis, o que infelizmente não aconteceu. A chefia imediata ela simplesmente ignorou o que foi relatado a ela e não tomou providência nenhuma. Isso fez com que uma situação que já estava ruim piorasse. E aí esse funcionário que estava nessa estação de trabalho, passando por tudo isso, sofrendo agressões verbais e psicológicas, autista, com diversos transtornos, isso estava causando nele um estresse muito grande, estava causando uma onda de desregulação, estava causando em alguns momentos crises que fizeram com que esse funcionário fosse parar numa emergência hospitalar. Em alguns momentos aconteceu mais de uma vez dele ir parar numa emergência hospitalar. E aí nada mudou, só piorou. O tempo foi passando, as coisas não foram melhorando. E aí um outro funcionário foi promovido vamos dizer assim, a subchefe. E aí esse outro funcionário se tornou muito amigo dessa outra pessoa que havia retornado do trabalho depois de um ano afastado, e se tornou um amigo assim, não era um amigo, né? Dava para perceber que era um jogo de interesses, mas enfim. E aí no meio do expediente eles paravam de trabalhar, paravam de executar as suas atividades devidas, legalmente amparadas por um contrato entre as partes, simplesmente paravam de trabalhar para conversar sobre futilidades, conversar sobre receitas, conversar sobre qualquer outro assunto que não fosse pertinente ao trabalho, inclusive falar mal de um colega ou outro, criar uma intriga, criar uma falsa verdade. E mais uma vez, esse funcionário que já havia passado por essas agressões, que vinha passando por essas agressões
verbais e psicológicas, ele retornou ao contato com sua chefia imediata, relatando o que estava acontecendo, e novamente nada foi feito. Pelo contrário, a chefia imediata agiu também de forma agressiva, verbalmente falando, de forma agressiva psicologicamente falando. Inclusive chamou esse funcionário de mentiroso. E aí esse funcionário, ele chamou um outro colega que vivenciou, que viu o que estava acontecendo durante esse tempo todo, e corroborou a história que esse funcionário vitimado estava relatando à sua chefia imediata. E a chefia imediata então chamou os dois de mentirosos, ignorou o que eles estavam falando e não tomou providência nenhuma. Algum tempo depois, esse funcionário vitimado chegou aos ouvidos dele que isso estaria acontecendo por parte da chefia imediata, em proteger o outro funcionário que tinha sido promovido a subchefe por interesses pessoais. E aí, por interesses pessoais, vocês entendam o que vocês quiserem. E essa subchefe estava protegendo esse outro funcionário que estava causando parte desse tumulto, parte dessa confusão, parte desse mal-estar entre os demais colegas de trabalho que viam situações acontecerem, relatavam a chefia imediata, e a chefia imediata nada fazia. Por interesses pessoais, foi o que essa pessoa acreditou e acredita ainda, me relatou. E aí, o que aconteceu? A situação que já tinha piorado, ela conseguiu piorar mais ainda a situação. E a situação, ela foi só piorando, ela foi se complicando cada vez mais. E aí chegou um dia em que esse funcionário vitimado, ele passou por uma agressão verbal muito forte. Ele achou que fosse ter até uma agressão física para cima dele. E aí ele resolveu entrar em contato com o chefe da subchefia imediata dele, já que ele não tinha comunicação, não conseguia resolver o que precisava ser resolvido com a chefia imediata. Ele entrou em contato com a chefia da chefia e solicitou que ele fosse realocado em outro lugar antes que ele passasse mal, antes que ele sofresse uma crise muito séria e precisasse se afastar. O que não era a intenção dele, se afastar da empresa, porque ele sabe que isso iria prejudicar muitos colegas e não era a intenção dele. E esse pedido foi atendido. E aí ele me relatou que ele passou por 2 locais, foi realocado em 2 locais distintos. No segundo local onde ele estava trabalhando, a chefia dele lá solicitou que ele fosse atender, trabalhar com atendimento ao público. Só que ele havia apresentado àquele primeiro chefe dele um laudo, mais de um laudo dos médicos, informando, recomendando, dizendo, enfim, que ele não poderia trabalhar com atendimento ao público por uma série de questões.
Só que esse primeiro chefe dele, isso foi em 2020, o que ele deveria ter feito? Comunicado à área da medicina do trabalho da empresa para que fossem tomadas as devidas providências, as providências cabíveis. E aí, pelo fato dele ter comunicado a esse novo chefe que ele não poderia atuar naquela posição de trabalho, esse novo chefe então comunicou à medicina do trabalho, e a medicina do trabalho, depois de algum tempo, emitiu um parecer técnico informando que aquele funcionário estava considerado inapto para trabalhar naquele local de trabalho, naquele ambiente de trabalho. E aí esse funcionário ele seria encaminhado ao programa de reabilitação profissional da Previdência para que ele fosse realocado em uma nova posição de trabalho com uma nova função, enfim. Ele me disse que durante algum tempo ele pensou em entrar em contato com... Existe um canal dentro da empresa onde ele trabalha, onde ele pode realizar uma denúncia de assédio moral, esse tipo de coisa, mas ele ficou com receio de retaliação, uma vez que, segundo ele, em mais de 10 anos de trabalho nessa empresa, ele nunca tinha sido mal avaliado. Lá existe uma avaliação anual. E aí, justamente com essa chefia, aquela primeira chefia dele, ele foi mal avaliado. É claro que isso foi uma afronta, foi uma agressão em sacanear ele, né, de uma forma, enfim. E aí ele ficou com essa avaliação aquém, o que é uma inverdade. E aí eu quero saber de vocês, se vocês já passaram por algo parecido ou estão passando, se vocês têm alguém que está passando por algo parecido, deixa aqui num comentário, coloca aqui que eu vou dar uma olhada, vou passar para esse meu conhecido que me relatou todos os acontecimentos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê até a próxima. Fui!